Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil. Nós estamos hoje recebendo o prêmio Dandara Pós-Morte para a Marielle, uma mulher negra guerreira, que eu acredito que essas pessoas que foram exemplo para a Marielle, que constam nos anais da história do país, hoje a minha filha está nesse hall. Brasil, teu nome é Dandara. Dandara foi uma das lideranças do Quilombo. Essa que lutou até a morte para não voltar a ser escravizada. É importante dizer que nesta sessão solene, que é um ato político e não abriremos mão disso, homenageamos Marielle Franco, que tem tanto a ver com Dandara. Nessa cantamos e sempre cantaremos Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. E perguntamos em alto e bom som, quem mandou matar a Marielle Franco? Vou começar dizendo que eu tenho muita honra de gritar por justiça para Marielle e agradecer o legado que ela nos deixou. Marielle era uma mulher de esperança, acreditava na humanidade, acreditava na mudança. Marielle é a profetisa do sorriso que cativa e da coragem que incomoda, da sensibilidade afável e da ousadia indomesticável. Mas Marielle também era a esperança. A esperança permite olhar nos olhos das estruturas de morte e dizer: pode vir com as suas armas, com a sua violência, com seu racismo religioso, com seus fuzis, que nós não vamos parar. Eu não consigo ainda imaginar que a gente estaria não só contando 500 dias de morte, mas também tentando entender como que a gente sobrevive a esses tempos difíceis de ódio, de dor, de perda, de luta que a gente está vivendo. E dizer para vocês que é uma luta contínua, é uma luta constante, é uma luta que a gente não sabe quando começa, não sabe quando termina, na verdade, mas que a gente tem se segurado em bastante pessoas que estão aqui, por exemplo. Em 2017, uma professora de história, a Pamela, que inclusive ela está ali, ela é professora, ela dá aula onde eu estudo, ela levou a Marielle lá no IF para dar uma palestra e eu estava de bobeira e eu fui para lá, né? E desde então foi nessa palestra que eu conheci Marielle, eu conheci sua força. E no final da palestra, algum professor, que eu não lembro qual foi, já sabia que eu era poeta e me levou para trocar uma ideia com ela. E ela me apresentou o slam, e era um slam que ela estava organizando na Baixada. Eu não pude ir naquele slam, mas por causa dela eu fui procurar outros. E ela não sabe, mas é por causa dela que hoje eu recito poesia pelo Estado. Porque um mês depois eu procurei um slam e acabei achando o slam das Minas. E foi nele que eu me descobri. E pela força dela, hoje eu grito por quem não pode gritar. A trilha sonora do gueto não é rap. Tiro pro alto, preto no chão, mas vida que segue. Exército no morro, criança revistada, as mães pedindo socorro, vendo seus filhos jogados na calçada. Esse mundo que me expulsa, me cospe, me pisa, me mata, é a minha casa de santo que me fortalece. E eu fortaleço os meus e as minhas. Mas a minha religiosidade é força, é fortaleza que me rege, me faz caminhar, respirar. Caminhar, respirar, orixá. Gostaria de me referir e repetir um termo usado pela deputada Renata Souza na homenagem 2 semanas atrás pelo 40º aniversário de Marielle, lá na Maré, no Galpão Bela Maré,
em que ela se referiu e reivindicou muito acertadamente para esse crime cometido a classificação de feminicídio político. Foi exatamente isso, e acho que você foi muito precisa e a gente precisa repetir isso mais vezes. A Marielle morreu porque era mulher negra e ousou entrar na política de uma forma diferente. Então foi sim um feminicídio político e, deputada Renata, eu faço coro com a sua fala. A vivência com a Marielle era do riso, do sorriso, da cerveja, da luta na Câmara, da campanha que a gente fez junto, da conversa sobre os projetos, dos sonhos que a gente tinha para o mundo, para a vida, para a sociedade. A perda dela é uma perda muito dolorosa também por conta disso. Quem foi de aço, anos de chumbo, de Marielle, que nós ocupamos esse lugar com mulheres e homens negros e negras, com LGBTs, com a periferia, com a favela, com os corpos indisciplinados, com os corpos abjetos, assim como Marielle faria, assim como Marielle fazia na vigência do seu mandato. Estamos olhando o passado de mulheres negras que morreram lutando, que não desistiram dos seus ideais, que preferiram continuar de pé a viver uma vida sentada em silêncio. Renata falou sobre Dandara, queria falar aqui agora um pouco sobre Marielle. Marielle é mulher negra, favelada da Maré, vereadora eleita com 46.502 votos, muito bem eleita, como a gente costumava dizer. Marielle, a gente fez a campanha pensando, vamos fazer 7.000 votos, vamos colocá-la lá. E fizemos 46.502 votos. É muito importante entender que Marielle mexeu com a Marielle, atiçou o formigueiro, mas nós não queremos mais mulheres negras assassinadas. Não queremos mais mártires. Eu não quero mais placas e memórias póstumas. Eu quero que as minhas sejam homenageadas, principalmente em vida, e feliz por Marielle ter tido muitas homenagens também em vida na sua luta. Gostaria de trazer que a vereadora Marielle Franco foi cruelmente assassinada em 2018, vítima de um feminicídio político. Marielle lutava com favelados, negros e mulheres em defesa do direito à vida. Marielle tinha o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras. O prêmio Dandara, ser concedido a Marielle Franco, transborda os limites de uma homenagem. É o símbolo de um encontro ancestral de luta de mulheres negras que dedicaram a sua vida, a sua trajetória pública e íntima à vida de outras pessoas. Então, por isso, convido Marinete para receber essa linda homenagem pela vida de Marielle. E Marielle é presente em todas as nossas vidas. Em nome das 3 mandatas, Renata Souza, Mônica Francisco e Doni Monteiro, trazemos essa homenagem à querida Marielle por todas nós. Trazer a memória da Marielle hoje, junto com a de Dandara, é um símbolo de resistência. É simbolizar que essas mulheres, a Dandara na luta dela e a Marielle com a sua luta, é mostrar o que fez a minha filha durante esse período
de base que ela tinha, não só no parlamento. Então, nós vamos continuar pedindo justiça para Marielle. A justiça é fundamental que vocês continuem pedindo, porque não tem como imaginar que isso foi uma coisa, entendeu? Só um cala-boca democracia. De maneira nenhuma, nós vamos continuar pedindo que se clame e se faça justiça por aquela mulher que defendia, que deu seu próprio corpo por tudo que ela acreditava. Então, Marielle presente, e vamos continuar assim, quem mandou e por que mandou matar a Marielle. Obrigada, boa noite. Quem foi de aço